Poucas empresas no mundo conseguiram fazer algo tão improvável quanto transformar um simples objeto eletrônico em um símbolo de identidade. E menos ainda conseguiram fazer com que milhões de pessoas esperassem horas em filas, não apenas por um produto, mas por um ritual. A pergunta é inevitável. Como a Apple deixou de ser apenas uma fabricante de computadores para se tornar algo que muitos descrevem como uma verdadeira religião moderna? Para entender isso, é preciso voltar no tempo, não para uma sala luxuosa de executivos engravatados, mas para uma garagem comum na Califórnia. Ali, dois jovens inquietos tentavam desafiar gigantes da tecnologia. A Apple nasceu como um sonho quase ingênuo: colocar computadores nas mãos das pessoas comuns, mas o que parecia apenas uma missão técnica escondia algo maior. Desde o início, havia uma obsessão silenciosa por simplicidade. Enquanto outras empresas competiam para mostrar quem tinha mais botões, mais funções e mais complexidade, a Apple parecia seguir na direção oposta. A ideia não era impressionar pelo excesso, mas pela ausência, menos ruído, menos distração, mais clareza. Esse pensamento ganhou forma definitiva quando Steve Jobs voltou à empresa nos anos 90. A Apple estava à beira do colapso financeiro. Produtos confusos, linhas excessivas, identidade fragmentada. Era como uma marca que havia perdido a própria voz. Então, Jobs fez algo radical. Começou a cortou produtos, cortou projetos, cortou ruídos. Ele acreditava que foco não era dizer sim para boas ideias, era dizer não para centenas delas. Esse princípio quase brutal começou a moldar o DNA da empresa. O minimalismo que ele defendia não era apenas estético, não era só sobre design limpo, era sobre experiência, era sobre retirar tudo que não fosse essencial, até que sobrasse apenas o que realmente importava. Jobs tinha uma frase que repetia internamente: simplicidade é a sofisticação máxima. E ele levou isso ao extremo. Quando o iMac surgiu com seu design translúcido e cores vibrantes, não era apenas um computador diferente. Era uma declaração. Ele não parecia uma máquina técnica intimidadora. Parecia amigável, quase humano. Depois veio o iPod, pequeno, branco, quase silencioso em sua aparência. Um único botão circular dominava a interface. Nada de excesso, nada de complicação. E então, em 2007, o mundo mudou de forma irreversível. O iPhone não foi o primeiro smartphone, mas foi o primeiro a eliminar o teclado físico, os menus complexos e a sensação de que você precisava de um manual para usá-lo. Um único botão frontal, uma tela limpa, ícones organizados com precisão quase obsessiva. O aparelho parecia sussurrar: você já sabe usar isso. O segredo não estava apenas na tecnologia, estava na sensação. A Apple não vendia processadores mais rápidos, ela vendia pertencimento. Não falava sobre especificações técnicas em suas campanhas. Falava sobre criatividade, liberdade, expressão pessoal. Seus anúncios mostravam pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, como se o produto fosse apenas um meio para revelar o melhor de cada um. E aqui começa a transformação mais profunda. Religiões possuem símbolos. A Apple tem a maçã iluminada. Religiões possuem templos. A Apple tem suas lojas minimalistas, com vidro transparente, luz natural e mesas organizadas como altares modernos. Religiões possuem rituais. A Apple tem seus lançamentos anuais, transmitidos para o mundo inteiro, com frases cuidadosamente ensaiadas, pausas dramáticas e aplausos cronometrados. Religiões possuem líderes carismáticos. Steve Jobs era exatamente isso. Vestindo sempre a mesma combinação, gola alta preta, jeans e tênis,
Ele criou uma imagem quase uniforme, como se fosse um símbolo vivo da própria filosofia da empresa. Sua presença nos palcos não era apenas técnica, era teatral. Ele sabia criar expectativa, sabia construir suspense, sabia revelar produtos como quem revela uma obra de arte. Mas talvez o ponto mais fascinante esteja no silêncio. O minimalismo da Apple não é apenas visual, ele é estratégico. Ao remover complexidades, a empresa cria uma experiência quase intuitiva, e quando algo parece natural, as pessoas desenvolvem confiança. E confiança gera lealdade. E lealdade, quando cultivada por anos, se transforma em devoção. Existe também um detalhe psicológico poderoso. A coerência, desde as embalagens até os sistemas operacionais, tudo segue a mesma lógica visual. Linhas suaves, espaços em branco, tipografia limpa. Essa consistência cria uma sensação de ordem em um mundo caótico, e seres humanos são atraídos por ordem. Enquanto concorrentes disputavam quem oferecia mais funções, a Apple fazia a pergunta inversa: o que podemos remover? Esse princípio moldou o MacBook sem portas desnecessárias, o iPhone sem botão físico, os fones sem fio. Cada remoção gerava críticas iniciais, mas curiosamente também gerava a adaptação do mercado inteiro. Poucos anos depois, o que parecia ousado se tornava padrão. A empresa não apenas acompanhava tendências, ela as criava ao redefinir o que era essencial. Há algo quase filosófico nisso. Jobs foi influenciado pelo Zen budismo e por experiências espirituais na juventude. A busca pela essência, pela pureza da forma, pela eliminação do supérfluo, tudo isso ecoa em cada produto. O curioso é que, ao simplificar objetos, a Apple complexificou emoções. Abrir a caixa de um iPhone é uma experiência lenta. A tampa desliza com resistência calculada. O produto repousa no centro, como uma peça em exposição. Cada detalhe foi pensado para provocar sensação. Não é apenas consumo, é encenação. E quando milhões de pessoas compartilham essa mesma experiência, cria-se um senso coletivo, um sentimento de comunidade invisível. Não importa o país ou a língua, o símbolo da maçã conecta, mas toda devoção tem um preço. A Apple construiu um ecossistema fechado. Uma vez dentro, sair parece difícil. Seus dispositivos conversam entre si com fluidez quase mágica. Mensagens sincronizadas, arquivos compartilhados instantaneamente, continuidade entre aparelhos é conveniente. E a conveniência fortalece a fidelidade. Críticos chamam isso de aprisionamento. Admiradores chamam de perfeição integrada. Talvez a verdade esteja no meio. O que é inegável é que a Apple conseguiu algo raríssimo: transformar design em identidade cultural. Hoje, possuir um iPhone ou um Mac não é apenas ter uma ferramenta, é comunicar algo sobre si mesmo. E isso nos leva à reflexão final. A Apple não se tornou uma religião apenas por causa de seus produtos. Ela se tornou um fenômeno porque entendeu que tecnologia é emocional, que simplicidade gera conexão, que remover pode ser mais poderoso do que adicionar. Steve Jobs dizia que as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Mas talvez o que ele realmente tenha feito tenha sido mostrar que, no fundo, todos buscamos clareza em meio ao excesso. Ao reduzir o ruído do mundo digital, a Apple criou um espaço onde as pessoas se sentem no controle. E essa sensação, menos mais do que qualquer chip ou tela a menos, é o verdadeiro produto. No final, não é sobre computadores, não é sobre smartphones, é sobre significado. E quando uma marca consegue entregar significado, ela deixa de ser apenas uma empresa. Ela se torna um símbolo. Se você gosta de descobrir curiosidades como essa,
inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios do mundo. Porque por trás das maiores marcas do planeta sempre existe uma história que vai muito além do que vemos na superfície.